Salve família aqui do canal Palpites Esportes, galera, para esta quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021, selecionei 10 jogos para estar passando para vocês, também selecionei um bilhete pronto e também algumas possíveis zebras. Também gostaria de pedir para vocês deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo. Faço o vídeo com tanto carinho para vocês, então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada. E sem muita enrolação, vamos partir com os palpites desta quarta-feira, beleza? A gente começa pelo campeonato alemão, jogo entre RB Leipzig contra União Berlim. O time do RB Leipzig, que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 boas vitórias e 1 derrota. O time do União Berlim, que nos últimos 5 jogos vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias na classificação. O time do RB Leipzig vem ocupando a segunda posição e o time do União Berlim vem ocupando a segunda posição. Galera, o favorito deste confronto é o time do RB Leipzig, né? Tá certo que vem de 2 jogos que não sabe o que é vencer. Pega o time do União Berlim, que não tá jogando mal o campeonato, tá jogando bem, só que não dá para comparar o time do União Berlim com o time do RB Leipzig, né? Um time que tem ali Forsberg, Dani Olmo, tem ali também Sabitz, né? Então, a melhor opção, galera, desse confronto vai ser o quê? RB Leipzig para vencer jogando casa, pagando 1,50. Se por um acaso você tiver com medo de um resultado negativo, você pode optar por jogo acima de 2,5, que tá pagando 1,80. Beleza? Pulamos agora para o Brasileirão Série A. Jogo entre Grêmio contra Atlético Mineiro. Jogo aqui, galera, que interessa muito o mercado de gols, né? Porque na classificação o time do Atlético Mineiro está ocupando a terceira posição. E do outro lado temos o time do Grêmio, que na classificação é o sexto colocado e está querendo entrar no G4, né? Ou seja, vamos ter um jogo aberto e por conta disso, a gente vai de melhor opção aqui o que? Jogo de ambas equipes marca, que nesse exato momento está pagando 1,70 e a opção mais arriscada vai ser handicap 0 a favor da equipe do Grêmio, né, que é o empate anula, que está pagando 1,77, já que o time do Grêmio jogando em casa ele tem um bom retrospecto, onde nos últimos 5 jogos que o time do Grêmio fez jogando no seu estádio, ele conseguiu 4 vitórias e apenas um empate. Beleza? Pulamos agora para Red Bull Bragantino contra Vasco. Jogo também, galera, para gols. Porque de um lado temos o time do Red Bull Bragantino, né, que tá super bem no campeonato, jogando bem. Vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. E do outro lado, galera, vamos ter aí o time do Vasco, que tá oscilando bastante e precisa urgentemente dessa vitória para se distanciar dessa zona de rebaixamento, né? Já que o time do Vasco é o 15º colocado do campeonato. E se vocês observarem, galera, os últimos 5 confrontos entre o time do Red Bull Bragantino contra o time do Vasco, né? Todos os últimos 5 bateu o ambas marcas, né? Como vocês observam. E por conta disso, vou estar seguindo esse bom retrospecto, né? Até porque o time do Vasco vai ter que sair para o jogo. Vai dar muito espaço ao time do Red Bull Bragantino. Então a melhor opção vai ser ambas equipes marca, que nesse exato momento tá pagando 1,95 e a opção mais arriscada vai ser Red Bull Bragantino para vencer jogando casa, pagando 1,75. Beleza? Pulamos agora para São Paulo contra Internacional. Jogo também, galera, para gols. Por que para gols? Porque de um lado temos aí o time do São Paulo, né, que tá numa sequência muito ruim, como vocês observam, não vence há 4 partidas, né? Tá bem pressionado. E do outro lado temos o time do Internacional, que tá em ótima fase, jogando super bem. Os últimos 5 jogos do Internacional com 5 vitórias consecutivas, né? E na classificação, o São Paulo é o primeiro colocado com 57 pontos e o time do Internacional é o segundo colocado com 56 pontos, né? Ou seja, é um duelo de líder e vice-líder e com certeza deve ser um jogo aberto. Então, melhor opção, galera, vai ser o que? Jogo acima de 1,5 gol, que nesse exato momento tá pagando 1,44 e a opção mais arriscada, galera, vai ser o que? Jogo de ambas equipes marca, né? Que tá pagando super bem, pagando 2,5. Beleza? Pulamos agora para o Brasileirão Série B, jogo entre Náutico contra Oeste, jogo importantíssimo, galera, para o time do Náutico, né? Porque depois desse jogo, né, só vai ficar faltando apenas 2 rodadas para o fim do campeonato e o time do Náutico precisa urgentemente dessa vitória para tentar ali se distanciar dessa zona de rebaixamento, né? Já que o time do Náutico é o 16º colocado do campeonato e pega esse time do Oeste, que já está praticamente rebaixado, né? Como vocês observam.
é o último colocado. E o Náutico, galera, jogando em casa, ele tem um bom desempenho, né? Os últimos 5 jogos do time do Náutico, jogando no seu estádio, ele conseguiu 4 vitórias e um empate. E por conta disso, meus amigos, a melhor opção desse confronto não vai ter para onde correr, vai ser Náutico para vencer jogando casa, pagando 1,57. A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2,5, que nesse exato momento tá pagando super bem, pagando 2,5, né? Porque o time do Oeste não tem mais nada a perder e com certeza deve sair pro jogo também. Beleza? Pulamos agora para a Espanha. La Liga, jogo entre Villarreal contra Granada. Jogo aqui em que o time do Villarreal é muito favorito, galera, porque tá super bem no campeonato, né? Vem numa sequência muito boa. Os últimos 5 jogos do Villarreal com uma derrota e 4 vitórias consecutivas. O time do Granada, que nos últimos 5 jogos vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias consecutivas. Na classificação, o Villarreal vem ocupando a 4ª posição e o time do Granada vem ocupando a 7ª posição. A melhor opção desse confronto, galera, não vai ter para onde correr. Vai ser Villarreal para vencer jogando casa, né? Já que tem aí um melhor elenco e tá pagando 1,50 a vitória do time do Villarreal. E a opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2 gols e meio, que nesse exato momento tá pagando 1,90. Beleza? Pulamos agora para a Inglaterra, Premier League, jogo entre Fulham contra Manchester United. Jogo aqui, meus amigos, que a gente não tem o que discutir, né? O time do Fulham não tá no momento bom, né? Os últimos 5 jogos do Fulham com 4 empates e 1 derrota. O Manchester United é um time que tá super bem no campeonato, jogando bem demais, né? Os últimos 5 jogos do time do Manchester United com 3 vitórias, 1 empate, apenas 1 derrota. E não dá para comparar o time do Fulham com o time do Manchester United, né? Que tem ali Greenwood, Pogba, Martial, né? Tem ali também Marcus Rashford, que é muito bom jogador. E na classificação, galera, o time do Manchester United é o líder do campeonato, né? É o primeiro colocado. O time do Fulham é apenas o 18º colocado. E a melhor opção desse confronto não vai ter para onde correr. Vai ser Manchester United para vencer fora, pagando 1,53. A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2,5, que nesse exato momento tá pagando 1,72. Beleza? Pulamos agora para a Inglaterra, 2ª divisão. Jogo entre Norwich City contra Bristol City. O time, galera, do Norwich City, que nesse confronto ele chega com um favoritismo muito grande, né? Porque é um time que tá super bem no campeonato, né? É o líder, como vocês observam. O time do Bristol City é apenas o 9º colocado do campeonato. E o time do Norwich City é muito melhor tecnicamente do que o time do Bristol City, né? E vai lembrar também que jogando em casa, o time do Norwich City é um bom mandante. Como vocês observam, os últimos 5 jogos dele jogando no seu estádio, ele conseguiu 4 vitórias e 1 empate, como vocês observam. O Bristol City jogando fora, ele é uma equipe muito ruim, né? Jogando fora de casa, os últimos 5 jogos com 4 derrotas e apenas 1 vitória, ou seja, é um péssimo visitante. Por conta disso, a melhor opção desse confronto vai ser Norwich City para vencer casa, pagando 1,57. A opção mais arriscada, você pode optar por jogo de ambas equipes marca, que está pagando 1,53. Beleza? Pulamos agora para Brentford contra Luton. O time do Brentford, que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. O time do Luton, que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. Na classificação, o time do Brentford vem ocupando a 4ª colocação. E o time do Luton vem ocupando a 12ª colocação. E nesse confronto, eu vou investir no time do Brentford, galera. Porque além de estar muito mais bem colocado na tabela do campeonato, né? Como vocês observam, é o 4º colocado. O time do Luton, galera, jogando fora, tem um péssimo desempenho, né? Jogando fora com 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Como vocês observam, o time do Luton jogando fora de casa. O time do Brentford jogando em casa é um bom mandante. Os últimos 5 jogos que ele fez, jogando no seu estádio, ele conseguiu 1 empate e 4 vitórias consecutivas, né? E por conta disso, a melhor opção desse confronto vai ser o quê? Brentford para vencer jogando casa, pagando 1,57. A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2 gols e meio, que nesse exato momento tá pagando ali super bem, pagando 2. Beleza? Pulamos agora para Itália Supercopa, jogo entre Juventus contra Napoli.
Jogo aqui, galera, que promete ser movimentado em gols, né? Porque são duas equipes de altíssima qualidade, né? De um lado temos aí o time da Juventus, que tem ali Cristiano Ronaldo, Dybala, né? Tem ali também Morata. E do lado do Napoli, galera, tem ali Insigne, Lozano e Politano, né, que são ótimos jogadores. E vale lembrar também, galera, que no confronto direto entre essas duas equipes, a promessa é ser de muitos gols, né? Os últimos 5 confrontos, 4 bateu ambas, apenas um jogo não bateu. E por conta disso, vou estar seguindo esse bom retrospecto, vou de melhor opção. Jogo de ambas equipes marca, que está pagando 1,57. E a opção mais arriscada vai ser Juventus, para vencer jogando casa pagando 2,37, já que o time da Juventus apresenta um melhor elenco do que o time do Napoli. Beleza? Então é isso, galera. Os palpites foram esses e vamos agora com as possíveis zebras. Beleza? Vamos agora com as possíveis zebras, galera, que eu selecionei para vocês. A primeira lá no Campeonato Espanhol, o time do Huesca para surpreender o time do Getafe, pagando 4,50, beleza? Próxima zebra, lá na Copa da Holanda, o time do Heracles para surpreender o time do Feyenoord, pagando ali 7, né? Pagando super bem, beleza? Última zebra, lá na República Tcheca, né? O campeonato, o time do Opava para surpreender o time do Sparta Praga, pagando super bem, pagando 7, beleza? Um aviso muito importante, galera, não invistam alto nessas zebras, que o índice de acerto é muito baixo, beleza? Então é isso, família, as zebras foram essas e vamos agora com o bilhete pronto, beleza? Vamos agora com o bilhete pronto, galera, que eu selecionei para vocês uma tripla, né, para esta quarta-feira. Tripla que tem o time do Villarreal para vencer jogando casa, pagando 1,51. O time do Brentford para vencer jogando casa, pagando 1,59. E o time do RB Leipzig para vencer jogando casa, pagando 1,51. Beleza? Uma ótima tripla para você fazer o seu investimento com o seu valor desejado, beleza? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ative também o sininho das notificações. E se você gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o canal, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, e fui!